A ênfase da igreja neste quinquênio será a vida devocional, e nós temos trabalhado nesta direção. Temos considerado, por exemplo, o culto doméstico. Já pregamos sobre isso. O pastor Paulo Júnior, que esteve aqui, também pregou sobre isso. E esta será uma ênfase grande da igreja: vida devocional, uma vida que busca piedade. E um dos ingredientes fundamentais da vida devocional é oração. Hoje de manhã nós vamos considerar a oração padrão que Jesus nos ensinou. Nós vamos considerar a introdução da oração e as 3 primeiras petições. E no próximo domingo, as 3 últimas petições. Quantos têm o livro santo, a palavra de Deus? Ergam-na para que eu possa ver. Ótimo. Queria que você abrisse e deixasse aberta em Mateus capítulo 6. Nós vamos ler do 5 ao 15. Mateus, Evangelho segundo Mateus, 6º capítulo, a partir do 5º versículo. Acompanhe na sua tradução. Quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos por homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. E quando orares, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidades antes que lhe o peçais. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Vamos considerar até aí. E aí, o próximo domingo, a 4ª petição: Pai, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. 5ª petição: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pai, fala aos nossos corações, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis a Ti, rocha minha e redentor meu. O povo de Deus apoiando diz: então, esse texto pode ser dividido em 2 grandes segmentos: a introdução ou oração secreta, e aí então a oração modelo, a famosa Pai Nosso. O Pai Nosso por si pode ser dividido em 2 segmentos. As 3 primeiras petições são dirigidas a Deus, e as 3 últimas petições têm respeito às nossas necessidades. Vamos explorar o texto a partir do versículo 5º. Fala aí sobre os hipócritas. Primeiro, Jesus nos diz como não devemos orar. De que maneira nós não devemos fazer? Não sereis como os hipócritas, disse Jesus. Quem eram os hipócritas? Os hipócritas eram pessoas que fingiam valores, sentimentos e virtudes que na realidade não tinham. O nome da máscara utilizada nos teatros da Grécia era hipocrite. E os atores que usavam as máscaras eram os hipocrites. Desta forma, os atores gregos, os hipocrites, se escondiam atrás das máscaras para incorporar um determinado papel. No período do Novo Testamento, o termo hipócrita descreve alguém que alega uma virtude que não possui. Em uma única palavra, um hipócrita é um mentiroso. O
polo oposto do hipócrita é o honesto. Jesus condenou severamente os hipócritas, mas perdoou imediatamente os honestos. Jesus foi duríssimo no trato com os religiosos hipócritas, mas bondoso com as prostitutas que eram honestas em admitir que eram prostitutas, com ladrões, com facínoras, com assassinos, com bandidos e toda sorte de crápulas, desde que fossem honestos. Jesus foi bom, compassivo e misericordioso com gente honesta, com gente que admite quem é. Mas Jesus foi duro com hipócritas. O que faziam os hipócritas no texto que nós lemos? Olha aí a parte B do versículo 5. Gostam de orar em pé nas sinagogas e no canto das praças, para serem vistos dos homens. Está aqui a ênfase: para serem notados pelos homens. O que Jesus está condenando aqui é o desejo de muitos religiosos que gostavam de serem admirados como santos, quando na realidade os corações estavam longe de Deus. O que está sendo condenado aqui é a ostentação, que vale para nós também. Devemos ter muito cuidado com a ostentação. Não devemos realizar as obras, as boas obras, a fim de sermos notados como homens e mulheres santíssimos. Uma aplicação prática deste aviso de Jesus é que a nossa oração não deve ser feita para impressionar as pessoas ao nosso redor. E aqui você pode parar para pensar no seguinte fato: por que razão ficamos nervosos quando oramos publicamente? Qual o motivo desse nervosismo? Estamos preocupados com a impressão que podemos causar nas pessoas? Uma outra marca da hipocrisia é quando oramos publicamente e impostamos a voz, embargamos a voz, como por exemplo, se fôssemos chorar. Essas atitudes circenses e hipócritas são condenadas por Jesus e desprezadas por Deus, pois Ele conhece os nossos corações e lê as nossas mentes. A parte C do versículo 5, olha a parte final, fala do resultado deste tipo de oração. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Que recompensa é essa? Qual é a recompensa que é recebida pela hipocrisia? A admiração. As pessoas ficam admiradas com a eloquência do orador, com a emoção do orador. Essa é a recompensa que Jesus se refere na parte C do versículo 5. A recompensa eficaz está no versículo 6. Olha aí o versículo 6. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. Observe que a oração secreta não elimina a oração pública, até porque o contrário da oração secreta não é a oração pública, é a oração da ostentação. É isso que é condenado. A oração pública nós fazemos muito. Acabamos de fazer uma oração pública aqui com a irmã Rita, que orou pelos dízimos e ofertas, orou pelas pessoas, orou pelo Felipe. Não há nada de errado em oração pública. O que é condenado por Jesus é a ostentação. O contraste aqui entre o formalismo hipócrita e a intimidade filial do secreto. Jesus nos manda orar em secreto ao teu Pai. Geralmente as orações mais sinceras e honestas são aquelas feitas na solidão do um a um. Nesse contexto secreto, não há lugar para impostação de voz, não há lugar para nervosismo, não há lugar para palavras eloquentes. O lugar secreto é o mais propício para a real intimidade daquele que fala com seu Pai. Aqui é a oportunidade mais favorável a falarmos a Deus como uma criança fala com seu pai. De que maneira uma criança fala com o pai? Com respeito e liberdade. E liberdade, assim a criancinha fala com seu pai. No local secreto
é o momento de compartilharmos o coração, as emoções, os apertos, as dificuldades, as aspirações, os anseios, as lutas, etc. Embora o judaísmo tivesse algum conhecimento da paternidade de Deus, no judaísmo, Deus era pai da nação Israel, da nação. No cristianismo, Jesus veio trazer que Deus é o pai do indivíduo, da pessoa, não dos brasileiros, mas meu pai. Jesus veio alargar o conceito da paternidade, mostrando que Deus é o nosso Abba, o nosso paizinho, e não um juiz severo, pronto para nos julgar, pronto para nos punir, para nos castigar. Não. Olha o que Paulo diz, deixa um dedo aí em Mateus, e olha o que Paulo diz em Gálatas 4, 4 a 7. Gálatas 4, 4 a 7. Quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho aos nossos corações, o qual clama: Abba, Pai. Assim, você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também te tornou herdeiro. Jesus revelou um Pai que é amoroso, que nos ama e que tem interesse em nós. Observe que as nossas orações não são para informar Deus, já que Ele tudo sabe, Ele conhece o que se passa em nossos corações. Não é isso que Jesus diz em Mateus 6, 8b? Olha o que Ele diz, volta para Mateus 6, 8b, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidades antes que lhe peçais. Mas se é assim, se Deus sabe de tudo, por que orar? Talvez você pergunte, mas se Deus sabe de todas as coisas, por que Jesus nos manda orar? E Jesus manda orar muito. Em primeiro lugar, é que eu coloquei 3 razões por que Deus nos manda orar. Em primeiro lugar, todo pai gosta que o filho converse com ele. Qual é o pai que não gosta que o filhinho busque para conversar com ele? Deus nos criou para comunhão, para relacionamento. Deus nos ama e quando falamos com Ele, demonstramos amor. Qual é o homem apaixonado que não tem vontade de conversar com a mulher amada? Qual é a mulher apaixonada que não tem desejo de falar com seu querido? Nesta comunhão, nesta união, pai e filho, Deus quer que nós nos alegremos ao receber uma resposta. Que alegria quando a gente recebe uma resposta. Pode ser alguma coisa longa que você orou durante anos e aí finalmente depois de 10, 20 anos você recebeu a resposta. Que maravilha! Ou pode ser uma coisa pequena que você orou, imediatamente. Nem sempre eu tenho obtido resposta imediata de coisa pequena, mas eu recebi, eu vou dar um exemplo tolo, um exemplo banal. Eu tinha um problema sério de estacionamento lá no prédio onde eu moro, que só tem uma vaga. E aí então, deixando na rua problema, dificuldade, eu digo, puxa vida, bem que eu podia orar para o Senhor me dar uma vaga nesse prédio, né? Aí isso, mas será que Deus se importa com uma tolice, uma coisa tão pequena, uma coisa tão ínfima? Será que isso se importa? Ele se importa com tudo, eu sou filho dele. Aí eu estava naquela luta individual, encontrei a síndica, eu disse, eu estou atrás de uma vaga. Eu disse, não, aqui tem muitos atrás, não tem vaga. Dentro do elevador, eu disse, mas Deus pode trazer uma vaga, Deus pode abrir uma vaga nesse prédio. Senhor, me dá uma vaga nesse apartamento. Eu estou cansado de chovendo, pegar o carro lá fora na frente da Cairoa, na Assembleia de Deus. Eu preciso de uma vaga aqui dentro.
Aí o seu Godinho se encontra comigo, diz: o seu Godinho, eu estou atrás de uma vaga. Pois eu quero alugar a minha. Eu quero alugar a minha vaga. Puxa vida. Então Deus responde coisas grandes e longas que você ora por muito tempo, e coisa pequena, coisa trivial no seu trabalho, na sua vida, Deus responde, porque Ele é Pai, Ele gosta de ter comunhão com você, precisa apenas crer. E por sinal, isso nos leva diretamente ao segundo ponto. Quando oramos, demonstramos fé no Pai, demonstramos confiança. Essa é a segunda razão. Fé, confiança é a principal maneira de agradar a Deus. Sem fé, diz a Bíblia, é impossível agradar a Deus. Eu posso vir para a igreja, eu posso entregar o dízimo, eu posso ser um voluntário, eu posso cantar, Deus o livre eu, né? Mas eu posso tocar, eu posso fazer muitas coisas, mas se eu não tiver fé, eu não consigo agradar a Deus. Não é isso que o autor de Hebreus diz para nós em Hebreus 11:6? Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que Ele recompensa aqueles que o buscam. Então nós oramos para demonstrar fé, demonstrar que nós confiamos que Deus pode nos abençoar, pode mudar a nossa situação. E por último, nas razões pelas quais devemos orar, em terceiro lugar, quando nós oramos, nós mudamos. Exatamente, incrível isso. Quando nós oramos, quando nós buscamos a presença de Deus, nós melhoramos, nós ficamos mais sensíveis, nós nos tornamos pessoas melhores. Até porque o pecado não convive com a oração. Ou o pecado me faz parar de orar, ou ao orar eu vou afugentar o pecado da minha vida. Amém, meus irmãos? E aí nós temos 3 razões pelas quais devemos orar. Se você bater o olho mais embaixo, 7:8, quando orar, disse Jesus, não useis de vãs repetições como os gentios. Note bem que não é errado repetir. O que é errado é repetir em vão. Não há nada de errado em repetir a mesma oração. Jesus repetiu a mesma oração no jardim. Lemos em Mateus 26:44, que Jesus os deixou e orou pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Mateus 26:44. Não é errado repetir. Por sinal, a viúva veio até o seu juiz e disse: dê-me justiça, faz justiça. Dizia a mesma coisa. Mas o que é errado é quando eu digo sem pensar. Eu fui a um enterro recentemente, eu fui a um velório de um colega distante, e eles repetiram o Pai Nosso várias vezes, repetindo Ave Maria cheia de graça, e depois o Pai Nosso, que é santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, repetindo. É óbvio que aquilo é uma repetição vã, porque aquelas pessoas não sabem, não entendem o que estão dizendo. Algumas igrejas dizem aleluia, 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 e não sabem o que está dizendo. Você sabe o que quer dizer aleluia? Louvado seja Deus. Louvado, quando eu digo aleluia, eu estou dizendo louvado seja Deus. Amém, uma outra repetição, amém. Amém quer dizer assim seja, ou seja feito dessa forma. Quando a pessoa termina de orar, eu digo amém, ou seja, que aconteça assim. Então não é condenado eu repetir amém, desde que eu saiba o que eu estou dizendo, que eu diga aleluia, desde que eu saiba que eu estou dizendo louvai ao Senhor, louvado seja o Senhor. Jesus nos ensina que não devemos repetir inutilmente ou de maneira vã as palavras que você não fala de uma maneira inútil quando você conversa com seu colega. Você não diz palavras inúteis. Você não deve dizer palavras inúteis ao Pai também, que tudo vê, tudo enxerga e tudo sabe. Tendo considerado essa introdução, eu queria examinar rapidamente as 3 primeiras petições. Pai Nosso, a clássica oração do Pai Nosso. Estamos diante de uma matriz, de um modelo. Não há necessidade de toda vez que nós orarmos, nós repetirmos cada palavra, mas sim precisamos entender as ênfases
que são dadas no Pai Nosso, nesse padrão aqui. A primeira coisa que a gente nota nessa oração do Pai Nosso é que não existe eu e meu. Notaram isso? Só existe nós e nosso. Deus quer mostrar que Ele não é meu pai apenas. Ele é pai de muitos filhos e, consequentemente, eu devo me interessar pelos meus irmãos, pela sorte dos meus irmãos. O que está acontecendo com os meus irmãos é interesse meu. Isso não impede de eu dizer meu pai também quando eu oro. Claro que não. Mas a ênfase do Senhor é nos tirar do nosso egoísmo. Nosso Pai, o Pai Nosso. O segundo ponto na oração que está aí é: que estás nos céus. O que quer dizer isso? Já parou para pensar nisso? O que quer dizer que estás no céu? Uma coisa linda da Bíblia é que a própria Bíblia responde a pergunta. Olha a resposta para o significado da expressão que estás no céu. Está em Salmo 115, 3. Se você não sabia, vale a pena, mantenha o dedo em Mateus 6 e te volta para o Salmo 115, 3, que tu vais aprender o que significa a expressão que estás nos céus. Salmo 115, 3. Olha o salmista dizendo: o nosso Deus que está no céu pode fazer tudo. Então, quando eu digo que o meu Pai está no céu, Ele tem todo o poder. O que eu estou dizendo é que Deus pode fazer qualquer coisa. A coisa mais absurda é a coisa mais difícil e a coisa mais fácil, como nós acabamos de dizer. Ele tem controle absoluto de todas as coisas. Ao dizer que estás no céu, eu estou colocando confiança que eu adoro um Deus que é o Deus de toda a humanidade, como diz Jeremias 32, 27. Há alguma coisa difícil demais para mim? Diz o Senhor, Jeremias 32, 27. Quando nós dizemos Pai Nosso que estás nos céus, significa que não há impossíveis para Deus. É isso que nós estamos dizendo. Que maravilha a gente aprender isso. Aqueles que não sabiam, quando um grande exército veio contra o rei Josafá, ele orou em 2 Crônicas 26. Olha que texto lindo. 2 Crônicas 20, versículo 6. Senhor, Deus dos nossos antepassados, não és tu o Deus que estás nos céus? Tu governas sobre todos os reinos, força e poder estão em tuas mãos e ninguém pode se opor a ti. Tu podes tudo, tu estás nos céus, disse Josafá. Essa é a introdução do Pai Nosso. Segue-se a primeira petição, segue-se 3 petições: santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. 3 petições. Segue, estamos juntos? Estamos juntos? 3 petições. A primeira: santificado seja o teu nome. O que é isso? O que Jesus está querendo nos ensinar ao dizer isso aí? Significa que eu devo tratar o nome de Deus de forma respeitosa, de forma santa. Eu tenho que venerar o nome e a pessoa de Deus. O judaísmo da época de Jesus desenvolveu uma tradição tão severa, levou tão a sério, que já foi para um extremo que as pessoas não pronunciavam o nome Deus. Não se pronunciava o nome Deus, pela santidade. Talvez levado ao extremo, Levítico 22, 32, Levíticos 22, 32, que diz: não profanareis o meu santo nome, pois sereis santificado no meio dos filhos de Israel. Já nos dias atuais, nós fomos para o outro extremo, violando o comando: santificado seja o teu nome. Quantas vezes eu já ouvi até pastor
pastor, para não mencionar um crente regular, mas até pastor, dizendo pelo amor de Deus, como vírgula. Eu não sei de que maneira Deus vai julgar esse mau hábito. Um mau hábito, primeiro, que não entende a dimensão do amor de Deus, o tamanho do amor de Deus. Quando eu digo pelo amor de Deus, meu irmão, não faz isso. Eu não estou entendendo a dimensão, o tamanho do amor de Deus, que mandou o seu filho morrer por mim, morrer pelo mundo, sangrar pelo mundo. E segundo, eu estou violando o nome de Deus. É muito comum isso ser usado como vírgula. E Jesus fala que o nome de Deus deve ser santo nos meus lábios. É interessante que, se cada palavra inútil será julgada, imagina uma palavra dessa. Eu não sei de que maneira o Senhor vai nos julgar com relação a essa primeira petição. Jesus diz em Mateus 12:36, um texto pouco conhecido, mas importante. Mateus 12:36, vale a pena você marcar isso na sua Bíblia. Mateus 12:36. Eu lhes digo que no dia do juízo os homens darão conta de toda a palavra inútil que tiverem falado. Eu tenho que pedir misericórdia de cara, misericórdia, porque a quantidade de inutilidade que eu já falei, a quantidade de besteira que eu já falei. Então, misericórdia, e que eu fale cada vez menos palavras inúteis e vãs. Mas é aquele que diz, por Deus, pelo amor de Deus, que é uma palavra útil e que deve ser santificada. Observem a maneira como Jesus exalta, honra e venera o nome do Senhor, o nosso Deus. João 12:28. João 12:28, olha que preciosidade dos lábios do próprio Cristo. João 12:28, Pai, glorifica o teu nome. Pai, glorifica o teu nome. Isso deve trazer seriedade para nós, ao usar o nome de Deus. Finalmente, o nome de Deus representa Ele mesmo. Ao orarmos, santificado seja o teu nome, nós expressamos o desejo que Deus seja respeitado e amado por todos. Quanta desonra temos visto através de artistas que representam Jesus como lascivo em relação a Maria Madalena, representam Jesus como homossexual, representam Jesus como agente revolucionário comunista, representam Jesus como hippie e outras aberrações mais, ofendendo a santidade, a pureza de Deus. Santificado seja o teu nome, santificado seja a tua pessoa. A nossa primeira petição, o nosso primeiro interesse na oração modelo é a honra, a glória de Cristo Jesus, o Senhor. Segunda petição: venha o teu reino. Versículo 10, parte A do versículo 10. Venha o teu reino. O que significa isso? Significa que nós devemos orar pelo retorno de Cristo, pelo estabelecimento do seu reino aqui na terra. É isso que significa. Enquanto Cristo não reina na terra, Ele reina nos nossos corações. Mas virá um dia em que Cristo reinará visivelmente. Cristo há de reinar visivelmente. Apocalipse 11, 15 a 17. É sobre isso que ele está falando aqui na segunda petição. Apocalipse 11, 15 a 17. O sétimo anjo tocou a sua trombeta, e houve altas vozes no céu que diziam: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e Ele reinará para todo sempre.
Os 24 anciões que estavam assentados em seus tronos diante de Deus, prostraram-se sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Todo-Poderoso, que és, que eras, porque assumistes o teu grande poder e começastes a reinar. Entre a primeira e a segunda vinda de Cristo, devemos orar: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Isso é a mesma coisa que venha o teu reino. Maranata, vem Jesus, intervém neste mundo e venha o teu reino. É a mesma coisa. Estamos pedindo para o estabelecimento do reino de Deus no nosso meio. Em termos individuais, para minha vida, aplicando venha o teu reino, o reino de Deus é estabelecido no meu coração quando eu usufruo justiça, paz e alegria no Espírito Santo, como nós lemos em Romanos 14:17. O reino de Deus não é comida nem bebida, não é coisa deste mundo, mas é justiça, é santidade, é paz com Deus, é reconciliação com Deus e alegria no coração. Quando as pessoas veem essas características em mim, elas veem que o reino de Deus está presente. Quando eu estou no meu trabalho, quando eu estou na escola, quando eu estou na padaria, quando eu estou entre os meus colegas e as pessoas veem um homem santo, um homem que está gozando de paz no coração em meio à guerra deste mundo, o reino de Deus em sua miniatura está estabelecido ali naquele local. Isso se aplica a você e a mim no nosso dia a dia. A terceira e última petição, versículo 10b: faça a tua vontade, assim na terra como é no céu. A vontade de Deus e a sua própria glória. Quanto mais as pessoas se parecem com Deus, mais a sua glória é vista. Deus é santo e a sua vontade é justamente que sejamos santos como Ele é. O sinal é exatamente isso que nós lemos em 1 Tessalonicenses 4:3. 1 Tessalonicenses 4:3. Esta é a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Que eu me case, que eu tenha filhos, que eu tenha casa, que eu tenha carro novo, que eu seja membro da primeira igreja batista do Pará. Qual é a vontade de Deus? Esta é a vontade de Deus. 1 Tessalonicenses 4:3. A vossa santificação. Essa é a vontade de Deus. É claro e direto. Deus quer que eu e você cresçamos em santidade, em semelhança com seu Filho Jesus. E é interessante que quando isso é a vontade de Deus, da terceira petição acontece, o seu reino é estabelecido ao meu redor. Quem é que não admira um homem santo? Quem é que não acha bonito uma mulher santa? O reino de Deus é estabelecido quando a vontade do Senhor Deus é feita. No céu, a vontade de Deus é feita sempre de forma rápida e completa. Assim também devemos desejar e orar para que sua vontade seja feita nas nossas vidas de forma rápida e completa, e também na vida dos nossos conhecidos. Essas três primeiras petições constituem uma oração centrada nos interesses de Deus e não nos nossos. Quando eu oro assim, quando eu começo a orar na minha casa, no meu quarto: Senhor, que eu seja santo, Senhor, que eu seja mais parecido com Jesus, Senhor, venha o teu reino, Jesus, abrevia a tua vinda. Eu estou focando nos interesses de Deus. Faz sentido, meus irmãos, o que eu estou dizendo? Eu estou me voltando para aquilo que interessa a Deus em primeiro lugar. E aí então nós vamos ver no próximo domingo os nossos interesses. Pão nosso me dá, as minhas necessidades, a necessidade de eu educar o meu filho, as necessidades diárias, perdoa as nossas dívidas, os nossos pecados, e aí então sucessivamente nós veremos isso no próximo domingo. No próximo domingo não, porque no próximo domingo é a abertura de campanha de missões mundiais, mas então no domingo seguinte
continuaremos a avaliar a oração do Pai Nosso, tão rica e tão preciosa. Em nome de Jesus, amém.